Está escrito em Eclesiastes 3, versículos de 1 a 8, o seguinte: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Meu irmão, minha irmã, o capítulo 2 do livro de Eclesiastes termina, digamos assim, de um modo sóbrio, mas triste, ainda que tenha oferecido a receita a completa falta de sentido na vida. Porém, o escritor, Salomão, não está falando de fora, como se ele fosse um mero observador, mas está descrevendo o seu processo de pesquisa e de descobertas, alavancadas pela sabedoria que ele recebeu. Assim, nesse ponto, depois de ter ido tão fundo no mar da desilusão e até mesmo da depressão, ele agora luta para subir à superfície e tomar algum fôlego. Parece que em meio à busca, Salomão faz uma pausa para a reflexão. E Deus é mencionado 8 vezes nesse capítulo de Eclesiastes, todas depois do versículo 10. Isso indica que ele está começando a procurar nas coisas acima do céu e não debaixo do sol, significado e propósito para a vida e de todos os homens, para a vida dele e de todos os homens. Desse modo, Salomão inicia a sua meditação poética sobre o tempo. No versículo 1 ele diz: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo para tudo, é isso que ele está querendo dizer. E a palavra traduzida aqui como momento certo, parece a única vez em Eclesiastes, nesse ponto, servindo ao propósito de compor o paralelismo com a palavra utilizada largamente para definir o tempo, que se encontra na segunda parte do versículo e ao longo dos próximos versículos. Esse termo único mostra que, ao se referir ao tempo, Salomão não está pensando em um intervalo temporal para que as coisas ocorram, mas sim em um tempo determinado para que tudo ocorra. Além de servir a esse paralelismo, o termo também ajuda a compor a ideia de que a história não transcorre o seu curso sem um timoneiro que a guie e controle. Algo que seria o prego no caixão daquele que pretende encontrar algum significado na vida. Isso porque não é possível encontrar no acaso qualquer tipo de ordem, qualquer tipo de compaixão, qualquer tipo de proteção, ou mesmo qualquer tipo de justiça diferente do que podemos ter no relacionamento com o Senhor, que criou e que sustenta todas as coisas. É também importante também observar que a expressão debaixo do céu, que surge pela primeira vez no capítulo 1 de Eclesiastes, no versículo 13, é também equivalente a debaixo do sol, né? Iniciando a sua lista de ocorrências ao seu tempo, o
primeiro tema abordado por Salomão é a vida e a morte, quando ele diz: há tempo de nascer e tempo de morrer. Então, há tempo para plantar também, ele fala, e tempo de arrancar o que se plantou, né? Tempo de colher. Então, se o Salomão vinha buscando sentido para a sua vida, ao ter controle sobre os acontecimentos, ele começa aqui a descrever o processo do tempo pelos eventos mais fora do controle humano, a saber, a vida e a morte. Que ninguém tem controle algum sobre o tempo do seu próprio nascimento. Isso é óbvio. O que ocorre, porém, é o homem tentar controlar o momento da sua morte, ou pelo menos adiá-la o quanto puder. Entretanto, apesar de todos os esforços e iniciativas humanas, Jesus disse em Lucas 12, versículo 25: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar, por isso, acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Em outras versões, compreendendo o que Jesus tinha em mente, perguntam algo parecido como: quem pode acrescentar um minuto à sua vida? A ideia aqui não é saber ou questionar as causas que levam uma pessoa à morte, mas saber que há um tempo determinado para o homem nascer, mas também há um tempo determinado para ele morrer. E o controle não está em suas mãos, mas nas mãos do soberano, que é o soberano sobre todo o universo. Segundo explica o pai de Salomão, o rei Davi, o Davi declarou no Salmo 139, versículo 16, se não me falha a memória, ele diz, se referindo a Deus: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Isso significa que ninguém nasce ou morre antes ou depois do tempo determinado. Pois muito bem, a segunda parte do versículo aponta para outra realidade completamente fora do controle humano. De certo modo, ela tem relação com a primeira parte, que fala de vida e morte. Só que nesse caso aqui, enfoca vida e morte dos produtos agrícolas, ou, utilizando termos mais apropriados, plantio e colheita. A razão para tanto é que o homem não pode escolher a época que quer plantar. É certo que hoje em dia, com o avanço assustador da tecnologia, muita coisa mudou, mas nem todas. O fato é que o plantio depende das estações do ano. Se houver semeadura da maior parte das culturas durante o inverno, por exemplo, ou durante o verão, a falta de chuvas, o rigor das altíssimas temperaturas utilizarão todos os esforços e farão com que toda a safra seja perdida antes de chegar a se desenvolver. É preciso esperar o tempo apropriado, a estação certa, em que as chuvas regarão os brotos da planta. E não é só isso. Mesmo durante as chuvas, há o momento certo de se plantar, calculando-se o momento da colheita, pois se ainda estiver chovendo durante a maturação das culturas, a colheita será drasticamente prejudicada. É claro que há plantas como hortaliças que podem ser plantadas e cuidadas praticamente o ano todo, mas parece que Salomão aqui tem em mente as grandes lavouras anuais e sazonais, como o trigo e cevada, que eram as culturas, as lavouras da região dele naquela época, Produtos essenciais naqueles dias. Por isso, independente da vontade ou da necessidade dos homens, há tempo certo para plantar, mas há tempo certo também
para colher. Se por acaso o agricultor falhassem em cumprir tal calendário, ele e sua família certamente sofreriam as consequências. Não importando esforços adicionais, pois o tempo correto para essas atividades não está sob seu controle, mas sob o controle daquele que rege o universo. Foi exatamente por isso que Paulo e Barnabé anunciavam o Deus que não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-nos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o nosso coração de fartura e de alegria. Isso está lá em Atos capítulo 14, versículo 17 em diante. O próximo versículo dá sinais de ter como temas os tempos de guerra e de paz. O versículo 3 diz: há tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de derribar e tempo de construir, né? Então, há várias ocasiões em que a morte é necessária, especialmente nos dias de Salomão, em que o povo vivia sob a lei mosaica, a qual previa a pena capital para diversos tipos de pecados, levando assim à execução de criminosos e rebeldes. Além do mais, havia também animais que eram constantemente mortos nos rituais cultuais no templo. Mas o contexto realmente não indica que era dessas mortes que Salomão estava se referindo, mas das mortes em decorrência de guerras. E nessa circunstância, o ato de matar assume uma forma peculiar, pois ele é feito de ambos os lados. Quando o autor diz tempo para matar, a impressão é de sucesso militar. Mas isso não é necessário, especialmente quando logo a seguir ele diz que também há tempo para curar. Assim, nesse tempo de matar inclui também a ocasião de ser morto em batalha e precisar de restauração posterior para seu exército e para a nação. Foi por isso que foi o profeta Jeremias, quando anunciava a derrota dos israelitas diante dos caldeus com muitas mortes, também anunciou as palavras de cura e de restauração de Deus para Israel. Isso está no livro de Jeremias. Eu vou procurar lembrar aqui, Jeremias 33, versículos 6 em diante, onde ele diz: eis que lhe trarei a ela saúde, cura e os sararei. E lhes revelarei abundância de paz e segurança, e restaurarei a sorte de Israel, e os edificarei como no princípio. Desse modo, curar não significa apenas fazer curativos em feridas, mas restaurar a condição militar e nacional do país que foi abatido pela guerra. Era nesse sentido que Salomão falava aqui. A segunda parte do versículo 3 completa a ideia, olhando para a ação posterior às batalhas daqueles dias. Depois que um exército vencia outro, frequentemente derrubava as suas muralhas a fim de evitar que o derrotado se reorganizasse e mantivesse as suas proteções. E essa destruição dos muros e de diversas edificações do inimigo se dava durante a própria batalha, especialmente quando se tratava de um cerco a uma cidade fortificada, com muros muito altos, fortes e resistentes. Por outro lado, fim do tempo da guerra, chegava o tempo de reconstruir aquela cidade tomada. E nem é preciso levar a nossa imaginação ao passado para vislumbrar restrições militares e reconstruções civis. Os nossos dias vivenciam diversos conflitos em que a televisão nos mostra, além das incontáveis mortes, os terríveis estragos de cidades antes lindas, enquanto aqui estamos refletindo aqui, a televisão está mostrando
imagens terríveis, né, daquela guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? Tantas destruições, tantas vidas ceifadas, né? A estrutura das cidades destruídas, né? Então, os noticiários em épocas assim também divulgam a posterior reconstrução de lugares afetados pela guerra, quando chegam os dias de paz. Segundo Salomão, esses eventos têm de igual modo tempo de ocorrer e mesmo a melhor política é incapaz de controlá-los, de modo que devemos conviver com as possibilidades e riscos nesse sentido que rondam todas as eras. Os próximos eventos que encontram ocasiões adequadas estão ligados aos sentimentos e à demonstração deles, né? No versículo 4, por exemplo, Salomão diz: há tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de comemorar, né? Tempo de festejar. A primeira parte, ou melhor, a primeira cláusula talvez seja aquela em que encontramos, ao ler esse texto, maior identificação com as nossas experiências pessoais. Afinal de contas, todos nós passamos por bons momentos em que o riso é a nossa reação natural, assim como também passamos por momentos duros, difíceis, reveses, momentos inesperados que nos levam ao pranto, o qual poucas vezes vem desassociado da angústia, do medo, das incertezas e de uma inevitável e dolorosa sensação de derrota e de desesperança. As pessoas sonham com meios de evitar tais momentos de choro, alguns imaginando-se uma fortuna eliminaria todos os seus problemas, outros desejando que um rol de amigos lhes livre de lutas difíceis, e outros ainda tendo a esperança de que o amor romântico da pessoa querida faça desaparecer todas as suas tristezas. Na verdade, tudo isso é inútil e muitas vezes são as próprias causas das dores. Contudo, o texto não dá margem para o pessimismo inveterado, já que, de fato, há momentos para chorar, mas há outros momentos para rir, para comemorar, de modo que o homem deve aproveitar os dias de alegria e lidar com coragem e altivez e dependência de Deus nos dias de pranto e de dor. Porque os dois dias acontecem, o de alegria e também o de tristeza em nossas vidas. A segunda parte do versículo parece ter o mesmo significado da primeira, mas ela é um pouco mais específica, além de progressivamente mais intensa. Então, a palavra aqui traduzida significa guardar, né? Quando ele diz tempo de saltar de alegria, tempo de guardar, né? Quando ele diz tempo de comemorar, tempo de saltar, transmite a ideia de alegria, de festejos, né? Então, se há tempo para nascer e tempo para morrer, como diz o versículo 2, parece que há tempo para reagir a essas duas ocorrências de maneira compatível, né? No caso da morte de alguém, seus parentes e amigos são jogados involuntariamente para dentro de um período de luto e de grande lamento, movidos pela perda daquele ente querido, pela saudade que ele deixa e pelas eventuais necessidades que isso acarreta, especialmente no caso da perda do provedor da família. Então, isso não é fácil, né? Não é fácil. Quanto ao tempo de dançar, de comemorar, de se alegrar mesmo, como diz aqui o texto, é exposto de modo assim indistinto, mas seguindo o paralelismo com o luto, né? Estão em paralelo. Parece se tratar da alegria que se tem quando nasce um bebê, e um bebezinho, né? E quando a família alegremente aumenta, motivando familiares e amigos a
festejar a chegada daquela criança tão esperada. Esses sentimentos, tanto os bons como os maus, são guiados e produzidos por situações que não estão inteiramente sob nosso controle, muito menos os sentimentos que elas produzem. Nós só podemos saber que passaremos por ambos e que elas são inevitáveis. O versículo seguinte, o versículo 5, apesar de ser de uma cláusula um pouco misteriosa e confusa, parece apontar para o relacionamento entre as pessoas. Pois vejamos o que diz o versículo 5. Há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. A primeira parte desse trecho é a menos clara da poesia, pois ela não explica a razão de as pessoas juntarem e espalharem pedras, apesar de haver muitas razões bem diferentes para tanto. Assim, a melhor maneira de tentar entender o que Salomão tinha em mente é olhar para a segunda parte do texto, que antagoniza os tempos de abraçar e de deixar de abraçar. Nesse caso, não há muito mistério. E o texto deixa-nos vislumbrar momentos de bons relacionamentos em que o abraço é muito bem-vindo e ocasiões de desentendimento e inimizade em que não há acordo e em que os antigos amigos deixam de se abraçar, preferindo a distância e a hostilidade. A expressão traduzida aqui como deixar de abraçar pode significar literalmente ficar distante do abraço ou abster-se de abraçar alguém. E exatamente por isso, alguns estudiosos entendem que ajuntar e espalhar pedras refletem a ação de entrar em uma briga em que pedras são atiradas a fim de ferir os desafetos. É possível, mas essa ação se enquadraria melhor na figura de um conflito militar, já descrito aqui no versículo 3. Por isso é provável que outros estudiosos estejam corretos ao propor que espalhar pedras seja a ação de alguém zangado, jogando pedras sobre os campos do seu inimigo a fim de inutilizá-lo, algo que seria desfeito em tempos de entendimento, em tempos de amizade e abraços fraternos. Esse problema produzido por pedras em um campo é refletido no famoso cântico da vinha, no qual o Senhor, descrevendo de modo figurado o que fez pelo bem de Israel, diz que um agricultor se esforçou para plantar a melhor vinha possível e uma de suas providências foi que ele limpou aquela vinha das pedras. Esse cântico nós podemos encontrar lá em Isaías capítulo 5, está no capítulo 5, logo no início do capítulo, E não, porém, quando a vinha que era Israel, Deus se refere lá em Isaías 5, não correspondeu ao tratamento especial do produtor, que é o próprio Deus. E então ele desfez todos os benefícios e, apesar de não citar as pedras em particular, ele derruba o muro a fim de tornar aquela terra totalmente improdutiva para o plantio de uma vinha. Então, assim o texto de Eclesiastes, nesse ponto, provavelmente fala de tempos de amizade, mas tempos também de inimizade. Tempos de união e de animosidades, de cooperação e de destruição. Coisas que, mesmo jamais esperando, ocorrem até entre os melhores amigos. A próxima parada na observação dos efeitos do tempo reside no campo das posses. Salomão diz no versículo 6 que há tempo de buscar e tempo de perder,
que há tempo de guardar, mas há tempo também de deitar fora, né? Então, Salomão está falando aqui que, nesse contexto, difere bastante no tocante à iniciativa e à voluntariedade do homem que lida com os seus bens. As semelhanças residem no fato de que, nas duas citações, Salomão fala do acúmulo de bens e de recursos financeiros, referindo-se a isso como tempo para buscar e tempo para guardar, né? Então, trata-se da atividade laboral com o fim de obter lucros e a ação de poupar esses ganhos, aumentando o seu montante com o passar do tempo e com o esforço do trabalho. A diferença está exatamente nas ocasiões em que esse dinheiro é passado adiante. No primeiro caso, é dito que há tempo de dar como perdido, né? Então, essa frase produz a ideia de uma perda involuntária de bens, seja por um negócio mal feito, por prejuízos no campo, por demandas judiciais, por cobranças de impostos abusivos, né? Por ação de bandidos e por uma série de outros eventos que podem reduzir involuntariamente o patrimônio de alguém. Isso já acontecia na época de Salomão e acontece hoje todos os dias, né? Então é uma coisa natural. Em todos esses casos, o impulso do homem é tentar fazer algo para reaver os seus bens, né? O que na maioria das vezes resulta em fracasso e na necessidade de se aceitar o prejuízo, tendo de tocar a vida em frente. E o segundo caso descrito como tempo para abandonar, né? Tempo para abandonar, produz assim uma ideia ligeiramente diferente, na qual o proprietário também tem seus bens reduzidos, porém fazendo-o voluntariamente, de forma proposital, voluntária. Pode ser no caso de ajudar alegremente alguém, né? Como um parente ou um amigo querido, ou por uma necessidade inesperada. Ainda assim, é um tempo em que ele tem de gastar o que juntou, e mesmo que isso represente um rombo aos seus cofres, ele decide fazê-lo. É uma decisão voluntária. Isso significa que é inútil a esperança de encontrar segurança nas fortunas, né? Quantas pessoas têm se prendido a isso, né? Jesus disse que a riqueza de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então é insegurança porque há tempos não controlados por nós em que o que nós acumulamos com dificuldade passa para outras mãos. Passa mesmo. A linha seguinte aborda o tema do lamento pessoal. Vejamos o que diz o versículo 7. Há tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Olha, dizer que há tempo para rasgar pode significar qualquer coisa, mas quando seu paralelo correspondente nesse texto aqui, né, no texto, no que segue ao que fala, é se calar, o ato de rasgar assume uma colocação bem definida e única, que é a ação de rasgar a própria veste em sinal de tristeza, lamento e de desespero. Um exemplo drástico de uma situação assim foi quando Jó recebeu a notícia de que havia perdido todos os seus bens e seus filhos. E Jó 1:20 diz que Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, lançou-se em terra e adorou ao Senhor. Como nós não temos tal costume, ele pode significar pouco para nós, mas a Bíblia está repleta de exemplos que mostram que este ato servia como uma séria demonstração pública de lamento. Junto com o rasgar de seu manto, Jó também vivenciou um doloroso tempo para se calar, permanecendo 7 dias na presença de seus amigos sem que ninguém dissesse absolutamente nada.
Está em Jó, capítulo 2, depois do versículo 12, 13, por ali. Normalmente quem sofre muito prefere o silêncio do que o silêncio e a solidão. Entretanto, logo Jó se pronunciou, e talvez o tenha feito ainda no tempo em que devia estar calado, pois as suas palavras nem sempre foram boas, né? Dada tanto sofrimento. Então, apesar de se defender de acusações inverídicas de seus amigos, ele levou seu lamento até um ponto em que acusou o Senhor de tê-lo julgado mal, como se Deus visse as coisas do mesmo modo que os homens veem, fazendo observações limitadas e enganáveis, né? Está lá no capítulo 10 de Jó, ele faz esse desabafo, né? De fato, há momentos em que o melhor é permanecer mesmo calado, até que se tenha algo bom, algo correto e adequado para se dizer. Por outro lado, o texto diz que há tempos para costurar, né? Então, tempo de coser, né? Desenhando a figura oposta à do lamento que levou o desespero a rasgar a sua roupa. Então, quando o sofrimento passa, é tempo de costurar novas roupas e vesti-las. A roupa rasgada em desespero, suja por se assentar nas cinzas e por jogar pó sobre a cabeça, é literalmente descartada, enquanto o homem, já recuperado do seu pranto e alegre por alguma restauração, lava-se e veste uma roupa nova, costurada para ele. Esse é também o tempo para falar, deixando de lado o pranto, o silêncio, o desânimo e a solidão. É hora de voltar à vida normal, sem ser abatido por algum revés e confiado no amor e no cuidado do Deus misericordioso. Nesse caso, as palavras de Jó foram boas e bem dirigidas especialmente ao Senhor. Lá no capítulo 42, quando Jó diz que conhecia o Senhor somente de ouvir falar, mas agora ele o conhecia de fato. O último versículo de Eclesiastes 3, o versículo 8, é uma recapitulação geral. E ele diz: há tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então a recapitulação está no fato de que amor e ódio estão presentes nos temas dos relacionamentos e dos conflitos humanos, já abordados em outros versículos aqui. O mesmo ocorre como os temas ligados à guerra e à paz. Então, assim, Salomão não parece, neste versículo final, desejar acrescentar um aspecto novo à sua reflexão poética, mas concluí-la dizendo que a vida é inevitavelmente marcada por momentos bons, mas também por momentos difíceis, momentos maus, os quais podem chegar ao extremo de suas características. Além do mais, o fato de eles ocorrerem ou não está ligado ao tempo e ao momento certo, como ele diz no versículo 1, que há tempo para tudo na vida, debaixo do céu, para se viver, e não ao ilusório controle humano. Nós temos de estar prontos para os bons e para os maus momentos da vida e sermos equilibrados em ambos, nem extrapolando nos dias bons, nem se desesperando completamente nos dias maus, sabendo que a alternância entre eles faz parte da normalidade da existência humana e que há um gerente acima do céu que determinou que tudo fosse assim. Uma observação importante a se fazer é que, ao dizer que há tempo para odiar e tempo para a guerra, Salomão não está defendendo a retidão ou a injustiça de tais atos, muito menos encorajando as pessoas a promovê-los. Trata-se apenas da constatação de ocasiões que surgem no desenrolar de nossas vidas e da história humana como um todo. Ao concluir essa poesia,
que não tem intenção principal de meditar sobre o tempo em si, mas sobre a ocorrência cíclica de momentos bons e maus na vida, algumas lições de aplicação prática podem ser obtidas. É preciso notar que a razão de existir desses 8 versículos de Eclesiastes 3 é conduzir até a reflexão prática dos versículos anteriores, né? Então, ser visto isoladamente não pode ser visto. Na verdade, os versículos de 1 a 8 estabelecem um postulado básico, cujas implicações práticas serão vistas e desenvolvidas nos versículos 9 a 15, continuando a leitura do capítulo 3. Então, basta ver como ele, retornando ao tema do trabalho nos versículos seguintes, adiciona o tempo de Deus à equação, dizendo no versículo 11 que Deus fez tudo bem feito no seu devido tempo. Pois é, ainda assim, mesmo que essa poesia faça parte de uma argumentação mais longa que ela mesma, é possível encontrar nela alguns padrões muito úteis e relevantes. O primeiro padrão diz que é normal que o homem vivencie sofrimentos. É normal vivenciar sofrimentos na vida. Isso quer dizer que ele não deve esperar viver sem dificuldades, que a vida seja um mar de rosas. Não. Aliás, no 3º capítulo da Bíblia, Gênesis 3, devido ao pecado, o homem é sentenciado a tirar da terra o seu sustento em meio ao rigor do cansaço, enquanto a mulher sofreria dores no processo de gestação e especialmente ao parto. E por isso não devemos nutrir ilusões de uma vida glamourosa em que nada dá errado, em que tudo dá certo, como alguns aí propõem. Pare de sofrer, venha para Deus, venha para Jesus e pare de sofrer. Não é assim. Precisamos entender que o sofrimento faz parte da vida de todos nós. Você não é o único a sofrer e sua vida não é anormal por encontrar dificuldades. Não. Lembre-se disso quando for enfrentá-las. Muitos outros estão passando também no momento em que eu estou atravessando um vale difícil. O segundo padrão nos ensina que os sofrimentos e tristezas não são permanentes, mas cedem lugar a épocas de alívio, de alegria. A experiência nos mostra que o decurso da nossa vida enfrenta variações cíclicas entre bons e maus momentos. Assim, quando os dias forem maus, saiba que tais reveses eventualmente passarão. Por outro lado, quando desfrutar de dias de alegria e calmaria, não se desvie da verdade, nem abuse dos prazeres, sabendo que eles são voláteis e são passageiros. Mantenha o equilíbrio necessário para eventuais viradas de condição. O terceiro e último padrão demonstra que esse ciclo não é regido pelo acaso, não, mas por um governante poderoso, por um governante sábio, por um governante misericordioso que só pode ser identificado como o próprio Deus, o Deus criador e soberano. Na verdade, o homem descobre que sua busca por felicidade e sentido na vida, independentemente da sua busca pessoal pelo Senhor, é totalmente infrutífera pelo fato de que o homem não consegue escapar do inescrutável plano de Deus para o universo. Isso deve gerar temor nos homens e sujeição ao Senhor. E diante das vicissitudes e futilidades da vida e da falta de controle e garantia que temos sobre a história, a coisa mais sábia que uma pessoa pode fazer é entregar pela fé a sua vida a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador.
e Senhor. Ao fazer isso, mesmo que a vida seja desprovida de certezas e garantias, você pode ter a certeza de que foi perdoado dos pecados por Jesus, foi aceito como filho de Deus e tem garantido a vida eterna ao lado do seu Salvador divino. Quando isso acontece, o novo cristão conhece um novo tempo, conhece um tempo de paz com Deus que, diferente das coisas que passam, durará por toda a eternidade. Você está esperando o quê, meu querido irmão, minha amada irmã? O tempo de crer em Cristo, de aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador e Senhor, é agora. Hebreus 3,15 diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Um grande abraço.